Gente, novamente, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Fernando Nogueira, eu sou coordenador de projetos de inovação pública da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. E bem-vindos a todos ao mais um evento Diálogos Smith. Eu queria passar para fazer a abertura do evento a palavra ao secretário Daniel Annenberg. Bom dia a todos e a todas. É muito bom ver a casa cheia e com muita gente para mais um Diálogos Smith. Esse qual é, Fernando? É já o 11º. A gente tem feito, para quem é a primeira vez que vem, e espero que venha muitas outras vezes, a cada mês, na quinta-feira, primeira e segunda quinta-feira do mês, o Diálogos Smith, aqui nesse local, e a gente tem divulgado cada vez mais para a prefeitura inteira, porque a gente acha que é muito importante a gente poder ter um tempo, um espaço de reflexão em que a gente chama pessoas, as mais variadas, para falar um pouco sobre administração pública, sobre sociologia, antropologia, tecnologia da informação e muitas outras coisas. Né? Aliás, teve gente que falou aqui sobre coisas que totalmente diferentes das novas tecnologias que estão chegando e que é muito importante para que a gente possa ouvir um pouquinho e poder interagir. Então, eu fico muito feliz, primeiro com a presença de todos vocês, já estamos fazendo o nosso merchan, né? Dizendo as próximas, né? O Fernando que coordena toda a equipe, agradecer muito ao Mobilab, que tem cedido esse espaço, que é um espaço de coworking muito importante para a nossa secretaria e para toda a prefeitura, em parceria com a Secretaria de Mobilidade e Transportes, e dizer que fico primeiro muito feliz também, Carolina está aqui, e que fiquei sabendo que foi uma das gestoras, né, do Poder Executivo Federal, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso, e eu estava na ENAP em 1993, já faz bastante tempo, e a gente discutia muito essa questão dos gestores públicos no governo federal, depois foi uma discussão, inclusive, que veio para o governo estadual, o governo municipal, e a gente precisa tanto desses gestores para que a gente possa ter um poder público, executivo mais eficiente, que funcione. Então, Carolina, muito bem-vinda, muito obrigado de estar aqui e poder falar conosco. E estamos aguardando o Fernando Abrúcio, com quem eu estudei nas Ciências Sociais na USP, e ele, inclusive, foi a pessoa que me ajudou a decidir o que eu queria fazer da vida, o que eu não queria fazer da vida, porque eu percebi que o Fernando era fantástico como cientista político, cientista social, e eu disse, nunca vou conseguir ser que nem o Fernando, então é melhor fazer outra coisa. Então, ele me ajudou muito a decidir ir pela área da administração pública. Eu fiz Fundação Getúlio Vargas também, gostava muito também de administração pública, mas tanto ele, o Cláudio Couto e tantos outros eram tão bons, né, o Ricardo Senes, que eu disse, não, eles são muito melhores que eu, é melhor fazer outra coisa, porque eles são ótimos exemplos como cientistas políticos, como professores. O Fernando é um cara genial, gosto muito dele, mas atrasado, né? Enfim. Isso faz parte. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho, porque tenho que ir até Foz do Iguaçu fazer uma palestra, falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo aqui na prefeitura, mas agradeço muito a presença e espero que a gente possa fazer muitas outras como essa. O que vocês tiverem também de sugestões, de temas, né, Fernando? Eu acho que o Fernando, que tem coordenado, e, aliás, a enorme equipe do Fernando, né? Quantas pessoas são? 2 pessoas, agradecer toda a equipe do Fernando nesse sentido, e se tiverem sugestões, passar para o Fernando, para que o Fernando possa, nos próximos meses, a gente ter outros temas como esse. Tá certo? Eu vou devolver a palavra ao Fernando. Super obrigado. Obrigado, Carolina. E espero que a gente possa contar com você em outras oportunidades também. Tá bom? Obrigado, Daniel. Bom, obrigado, secretário, pelas palavras. Então, sem mais demoras, vamos começar então o evento. A gente vai com a Carolina Stuck. Como o Daniel falou, ela foi gestora pública federal por 10 anos, e mais recentemente está como professora doutora na Universidade Federal do ABC. Tá bom? Então, vou convidá-la a fazer as palavras, depois a gente segue com o Fernando e, finalmente, a gente vai ter um debate com todo mundo. Obrigado. Você fica aqui comigo, não? Vamos sentar aqui, vamos bater papo, senão...
Bom dia a todas e todos. Queria inicialmente parabenizar a Secretaria por essa iniciativa, parabenizar o secretário, a secretária adjunta Mariana, né, e agradecer muito o convite. É uma honra para mim. Na verdade, eu fui sortuda de poder estar aqui hoje, porque a professora Gabriela Lota está viajando, porque ela seria a estrela dessa mesa aqui, né? Ela e o Abruzzo fazem sempre uma dobrada muito interessante. Mas agradeço muito a oportunidade, né, e o convite. Bom, a proposta é a gente falar sobre desafios atuais dos gestores públicos atualmente no Brasil. Eu acho que antes de começar a fazer essa reflexão, eu queria dizer para vocês, eu estou aqui hoje muito para a gente bater um papo mesmo. Assim, acho que mais do que trazer soluções, acho que o Brasil hoje está tão complexo que a gente precisa mais levantar dúvidas, apontar sugestões, fazer observações para a gente pensar ou repensar os nossos caminhos, que não estão nada óbvios. E aí, para fazer essa reflexão, eu queria que vocês ficassem atentos para o meu lugar de fala, né? Então, assim, eu tenho uma formação em direito, então, óbvio que em alguns momentos eu vou puxar as minhas observações para aquilo que a minha formação identifica como problemas, desafios na gestão pública. Tenho essa experiência no governo federal, então os exemplos que eu vou trazer muitas vezes não são da experiência local, embora tenha tido uma experiência 2 anos aqui na Prefeitura de São Paulo, na Prefeitura na gestão Marta Suplicy. E dizer para vocês que assim, agora eu estou num lugar da academia, então tentando me distanciar dessas vivências, desse objeto, né, da gestão pública, e fazer algumas reflexões sobre isso. Então, é uma mistura disso, né, dessas experiências e dessa capacidade de análise que eu estou caminhando para fazer, né, porque ainda é muito recente a minha experiência na gestão pública, né, eu saí da carreira de gestora em 2017, faz 1 ano, estou completando 1 ano esse mês na Universidade Federal do ABC. Então, feitos esses preâmbulos para vocês entenderem de que lugar eu estou falando. Eu estruturei a reflexão em 3 pontos para a gente pensar um pouquinho os desafios da gestão pública. O primeiro deles é o clássico problema da relação entre burocracia e política. O segundo ponto é refletir sobre o nosso modelo de direito público, né, as influências do nosso direito administrativo, do nosso modelo de controle de constitucionalidade e o que isso implica para as questões de inovação e na questão dos controles que são feitos em relação aos atos da administração pública. E um terceiro ponto, que são os próprios controles burocráticos, estou chamando de controles burocráticos, que são aqueles controles exercidos pelas controladorias e tribunais de contas. Então, os controles burocráticos sobre a administração pública, né, porque existem outros tipos de controle. Então, mais do que apresentar caminhos e respostas em relação a esses pontos, eu vou problematizar, porque eu acho que talvez a gente fica procurando respostas simples e a gente esquece de refletir sobre algumas questões mais estruturantes. Acho que essa questão, né, pegando aí o primeiro ponto, essa questão entre burocracia, a relação... Está fazendo um barulho da posição? Essa relação entre burocracia e... burocracia, quando eu estou falando burocracia, os modelos de gestão pública, eu não estou falando necessariamente, né, da gestão burocrática, mesmo a nova gestão pública, outros modelos de gestão pública, elas têm uma relação, às vezes, muito dicotômica com a questão da política. Quando eu falo política, aqui eu estou falando, de fato, do jogo político, das regras político-partidárias, né, quer dizer, a disputa pelo voto, né, a legitimação pelo voto dos políticos, né? Então, essa relação entre gestores públicos e políticos. Eu acho que ainda há... e aí, enfim, pena que o Abruzzo não chegou, porque ele é o especialista nesse assunto, imagino que ele deva tocar. Mas o debate proposto pelo Fernando Abruzzo e pela Maria Rita Loureiro no livro, né, Burocracia e Política, né, os desafios, acho que é desafios do século XXI, é extremamente relevante para esse momento que a gente vive. Por quê? Porque a gente está vivendo no Brasil hoje com a crise política que a gente está vivendo, uma desvalorização da política. E quando a gente desvaloriza a política, a gente desvaloriza o voto, a gente desvaloriza a democracia, a gente desvaloriza o fundamento do Estado Democrático de Direito, que é a soberania popular. E isso é muito grave. Então, o risco aqui é a gente, nesse momento de vazio da política, quer dizer, não tem uma liderança, ninguém tem grande legitimidade pelo voto nesse momento no Brasil, que o técnico, que a meritocracia se sobreponha à política, sendo que essas coisas nunca se separam totalmente,
E não há, né, a gente percebe isso, é muito comum que isso aconteça, quer dizer, que o técnico seja visto como mais importante ou melhor do que o político. Né, que o gestor público seja mais importante, seja mais dono da verdade do que o político que está disputando a política. Então, acho que é importante a gente ter essa reflexão, porque essas duas coisas têm que conviver e têm que conviver da forma mais harmônica possível. Né? O que a gente espera? Então, tem uma excessiva ainda valorização da meritocracia no Brasil, e o risco disso é não considerar a extrema desigualdade que existe na nossa sociedade e a gente não ter gestores públicos capazes de refletir a pluralidade de valores que existe na nossa sociedade. Então, é um desafio enorme a gente, como gestora pública, como gestores públicos, né, e falo porque já estive nesse lugar, conseguir entender os problemas públicos da perspectiva de todos os cidadãos dentro da sociedade brasileira. Isso é extremamente desafiador. Mas é importante, a política traz, né, a dimensão da disputa política, a disputa pelo voto, ela sempre nos lembra que tem outras visões possíveis para aquele problema, além daquela que a gente é capaz de visualizar. Então, o desafio é como a gestão pública consegue se perceber todos esses valores, toda essa pluralidade que a sociedade possui. Bom dia, professor. Quiser sentar aqui com a gente. Estou aqui começando pelo primeiro ponto da nossa reflexão sobre a relação entre burocracia e política, lembrando que o senhor é o especialista nesse assunto. Mas, então, pensando nisso, eu acho que é importante a gente retomar os valores e os objetivos do Estado democrático de direito que estão na Constituição Federal, que esse ano comemora 30 anos da sua promulgação. E acho que isso é importante porque acho que a Constituição traz alguns valores mínimos, né, para tentar balizar essa relação entre burocracia e política, entre burocratas e políticos, que são aqueles objetivos de erradicação das desigualdades regionais, e desigualdades sociais, enfim, a série de objetivos e princípios de dignidade da pessoa humana. Enfim, a gente tem ali um conjunto de princípios e objetivos que devem ser o mínimo denominador comum dessa relação. Acho que a gente não pode perder nunca isso da dimensão. E friso isso porque, quando a gente falar do nosso modelo de direito, a gente vai ver que o nosso modelo de direito administrativo, às vezes, esquece esses objetivos e princípios da própria Constituição, porque ele é um direito que tem uma outra origem e tem digamos, um costume de aplicação baseado ainda em legislações pré-constitucionais. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a inovação. Então, pensando nessa relação entre política e burocracia, a gente pode pensar na inovação aparecendo em dois âmbitos. A gente pode pensar na inovação que aparece nos programas de governo, então aparece na própria disputa política, e a gente tem alguns exemplos, né? Um exemplo clássico é o do orçamento participativo, que vem de um programa político partidário e que traz uma inovação para a gestão pública, mas a gente também tem a possibilidade dessa inovação surgir dentro da própria administração. Mas ela sempre vai ter uma relação com a política, porque ou o político ele coloca aquilo como uma plataforma mesmo de governo, né, um governo eleito democraticamente, ele pode pautar a questão da gestão pública, pode ser uma das plataformas de governo dele, ou ele vai estimular, né, ter alguma coisa internamente, ou ele pode simplesmente permitir, né, não deixar com que a gestão pública siga e algumas iniciativas apareçam, ou ele pode inibir inovações na gestão, a depender do tipo de programa de governo. Então, isso não é neutro também para essa possibilidade dos burocratas produzirem inovação dentro da gestão. E é bem importante, né, então, retomando aquela fala do início, no momento de crise política, que a gestão não se aproprie do lugar da política, né, que tem a legitimidade do voto popular. Até porque a responsabilização do político é uma responsabilização diferente dos gestores públicos, né. Ele tem, além desse controle burocrático tal, que os gestores têm, ele tem a responsabilização em relação ao voto, né? Esse controle que a população faz periodicamente através do voto. Bom, segundo ponto, então, que eu queria frisar para vocês é o modelo de direito público que nós temos no Brasil. A gente tem um direito administrativo de influência francesa,
Só que, no nosso caso, a gente não tem uma coisa chamada jurisdição administrativa. Na França, eles têm, além do judiciário, um conselho de Estado que julga as questões referentes ao Estado, à administração pública. No Brasil, a gente copiou uma série de conceitos do direito administrativo francês, só que não tem essa jurisdição administrativa, o que faz com que lá o princípio da legalidade acaba sendo baseado, quer dizer, a administração só pode fazer aquilo que está autorizado pela lei e conforme a lei, quer dizer, conforme, não só autorizado, mas também na forma da lei, uma legalidade em dois aspectos aí. Lá, isso é construído por uma jurisprudência administrativa, ou seja, tem uma certa variação a partir da realidade. A jurisprudência tem a ver com... Quer dizer, eu tenho um problema, esse problema é levado ao Conselho de Estado, e o Conselho de Estado, então, vai gerando uma jurisprudência. No Brasil, esse princípio da legalidade, como a gente não tem jurisdição administrativa, eu preciso que isso esteja, de fato, prescrito previamente num instrumento normativo, seja numa lei, num decreto. Então, olha o desafio para um processo de inovação que esse formato do nosso direito administrativo faz. Quer dizer, eu tenho uma ideia inovadora, eu preciso, às vezes, testar, experimentar, calibrar, e o direito precisa que essa regra autorizativa esteja previamente expressa na lei. Então, isso traz aí uma complicação. E também a gente tem um modelo de controle. Não, desculpa, antes disso, ainda em relação ao princípio da legalidade, não, era isso. E outra coisa que a gente tem no nosso direito é o nosso modelo de controle de constitucionalidade. Aí a gente tem Rogério Arantes, Cláudio Couto falando sobre a nossa Constituição, enfim, acho que Rogério Arantes e Cláudio Couto são os principais aí, estudiosos dessa área, principalmente Rogério Arantes, falando da judicialização da política no Brasil. A gente tem um modelo de controle de constitucionalidade misto, que combina o controle difuso da Constituição com controle concentrado. O que é isso? A gente tem tanto aquelas ações diretas, que agora está todo mundo especialista em Supremo Tribunal Federal, está mais fácil falar sobre isso. Aquelas ações diretas que vão diretamente à nossa Suprema Corte, entre aspas, o nosso Supremo Tribunal Federal, para controlar a constitucionalidade das leis. E o número de legitimados a propor essas ações no Brasil acho que é o maior do mundo. Então, onde se adota o modelo concentrado, e o principal país que tem esse modelo é a Áustria, o modelo austríaco, inspirado aí no Hans Kelsen, tem poucos legitimados a questionar a constitucionalidade das leis. E no Brasil a gente tem muitos legitimados. Além desse controle concentrado, a gente também tem o difuso, ou seja, qualquer juiz no Brasil pode, decidindo um litígio específico, um conflito específico entre duas partes, decidir pela não aplicação de uma lei porque ela é contrária à Constituição, porque ela é inconstitucional. Então, ele pode afastar a aplicação de uma lei, considerando que ela é inconstitucional. Ora, isso faz com que a gente tenha na sociedade inúmeros atores, com o que se chama aí nas políticas públicas, com um poder de veto. Quer dizer, o número de controles. Então, além de você querer inovar, ter que prever anteriormente em uma lei aquele ato que você quer imprimir de inovação, você colocou ele na lei, você ainda tem inúmeros atores que podem questionar aquela lei, seja diretamente ao Supremo Tribunal Federal, no caso de leis municipais, isso seria ao Tribunal de Justiça, é um pouquinho diferente aí o trâmite, mas só para a gente ter ideia, podiam questionar diretamente a lei, ou podem, e os partidos políticos são um ator legitimado, então aí tem governador de Estado, enfim, inúmeros atores políticos que podem questionar essa lei, e além do questionamento no caso de conflitos específicos, que podem ir para qualquer juiz comum, da primeira instância, suspender a aplicação daquela lei. Então, vejam só que inovar não é nada fácil no modelo de direito público que a gente tem hoje no Brasil. Como inovar sem renovar as nossas regras. E aí eu tenho lido muito dois autores que estão escrevendo sobre Direito e Políticas Públicas, que é a Maria Paula Dallari Bucci e o professor Diogo Coutinho, são dois professores da Faculdade de Direito da USP, que têm procurado refletir sobre esse novo papel do direito na gestão pública, nas políticas públicas.
observando aí a partir do Bobbio, principalmente, que a gente trabalha hoje com muitas regras de organização, de atribuição de competência, de definição de metas e objetivos, regras que criam instrumentos de ação para as políticas públicas, regras que organizam a participação social, e muito mais do que sanções punitivas. Então, se você fizer uma coisa, você vai ser punido, você vai receber uma multa, sanções premiais, né? A gente tem trabalhado muito mais com a lógica de incentivos, né, especialmente quando a gente trabalha coordenação federativa, coordenação intergovernamental, você trabalha a lógica dos incentivos. E existe muito pouca discussão pelos ramos do direito, especialmente os ramos do direito público, sobre técnicas de melhorar esse tipo de regra. Então, o professor Diogo Coutinho diz que, especialmente nesse papel que o direito tem, de ser uma caixa de ferramentas, de ser uma tecnologia para a gestão pública, né, o direito aí ele pode atrapalhar, atravancar. Quem nunca aqui teve um problema com uma área jurídica? Eu passei a maior parte do tempo que eu tive na administração fazendo um trabalho que eu chamava de tradução entre a área técnica e a área jurídica, né? Então, pegava a área que dizia, olha, a gente quer fazer isso, isso e isso. Transforma isso numa norma, numa portaria, num decreto. E aí ia para a área jurídica explicar o que era aquilo e tentar transformar aquilo numa técnica jurídica para poder aquilo se transformar numa norma. É extremamente difícil. É um trabalho difícil. Então, assim, quer dizer, que linguagem é essa que o direito tem que torna tão difícil esse tipo de aproximação? Então, ele diz que o direito teria que ter atributos de flexibilidade para poder servir a mais de uma finalidade. Então, quer dizer, essa ideia de que eu tenho que ter uma regra para cada coisa que eu for fazer dentro da administração, claramente não vai dar certo. Claramente não vai dar certo, né? Você tem aquele monte de normas e aquilo começa a trombar uma coisa com a outra e não funciona. Então, quer dizer, como é que a gente pensa uma técnica para o direito que eu penso uma norma que é flexível e que pode servir a mais de uma situação, para eu não ter uma proliferação gigante de normas? E o outro atributo é o da revisibilidade. Especialmente para a inovação, isso é essencial, que é a característica de poder conter em seu próprio corpo jurídico mecanismos de ajuste e adaptação, né? Permitir o que ele chama de calibragem e autocorreção operacional. Quer dizer, se eu tenho uma regra, mas eu já prevejo, ou de repente uma instância que pode revisar aquilo periodicamente, ou que determinadas condições fazem com que aquela regra possa adotar um outro caminho. Enfim, são técnicas que o direito pode ter, mas que ele está muito longe hoje de conseguir alcançar essa condição. Então, eu imagino que essas características do direito para servir como tecnologia são importantes. Então, nesse sentido, o desafio da forma como o nosso direito público hoje está constituído e da forma como ele é interpretado, porque eu imagino que a gente não precisaria de grandes reformas para interpretá-lo de outra forma, né? Basta a gente pensar essas técnicas, inclusive de normas infralegais, como é que elas podem se ajustar. O terceiro ponto são os controles, né, que eu vou tratar aqui, são reflexão sobre os controles burocráticos da administração pública, né, especialmente as controladorias e os tribunais de conta. É um consenso hoje que a vida de um gestor público é tomada, se não na sua maioria do tempo, numa parte considerável do seu tempo, para responder, conviver com auditorias e responder questionamentos desses órgãos de controle. Acho que há o Estado brasileiro, e acho que falo Estado brasileiro porque eu não sei se isso foi intencional ou se foi por acaso, acabou criando um empoderamento das áreas de controle em detrimento das áreas de gestão, seja pelas carreiras públicas que se estruturaram nas áreas de controle, que são carreiras muito fortes, muito bem estruturadas, com altos salários, às vezes salários mais altos do que os das áreas da gestão, o que acaba criando um poder muito maior de interferir. E acaba que, às vezes, enquanto a gestão está pensando o seu indicador, está pensando a sua meta, está se organizando, inclusive porque a gestão precisa ouvir essa pluralidade da sociedade, o tempo da gestão formular esses indicadores, essas metas e fazer o seu bom planejamento, às vezes é um tempo diferente do tempo do burocrata do controle, né? Porque vamos esquecer que a atividade de controle também é uma atividade administrativa. Então, é um outro gestor público também, é uma burocracia que também às vezes se esquece dessa relação com a política,
que quem está nas áreas finalísticas ou até nas áreas de planejamento, orçamento, acaba tendo um outro tempo de maturação das suas ideias. Então, acho que há essa desproporção. Dizendo isso, eu queria contar para vocês, tendo isso como pressuposto, eu queria contar para vocês um pouco a experiência que eu tive, tanto com controle quanto com inovação, né, que são, curiosamente, experiências que aconteceram casadas. Quando fui diretora na Secretaria de Assistência Social, de 2011 a 2015, assim que eu fui nomeada, em 2011, entrou uma auditoria do Tribunal de Contas da União, querendo que a gente tinha um passivo gigante. Eu trabalhava com certificação de entidades beneficentes da assistência social, que é aquele certificado de filantropia, né, que alguns conhecem, para ter imunidade de cota patronal do INSS. E tinha um acúmulo de mais de 8 mil processos que não eram julgados há mais de 4 anos, enfim, era um mega problema, um mega cartório, e isso era de competência do Conselho Nacional de Assistência Social e passou a ser competência dessa diretoria recém-criada, que eu tinha sido nomeada. Então, dia zero, na diretoria, tinha 8 mil processos atrasados. O que a lei dizia? A lei dizia que os processos tinham que ser julgados em 180 dias. Só que, claro, se o primeiro processo chegasse naquele dia, não se no dia zero tivesse 8 mil processos. Mas é óbvio que a auditoria ignorou isso e seguiu fazendo aí uma série de procedimentos. O que aconteceu? Acho que, provocada pela auditoria, a gente se mobilizou, a equipe se mobilizou a ter que criar uma solução inovadora ali para resolver aquele problema. Bom, em paralelo, em 2013, tive um outro processo, que foi o processo de contas. Eu prometo que vou fechar aqui rapidinho. Em 2013, um processo de contas. No processo de contas, não sei quão familiarizados vocês são com as auditorias e os processos regulares de prestação de contas dos tribunais, ele faz uma fotografia do ano, né, e te avalia pela fotografia daquele ano. Então, em 2013, eu tive minhas contas julgadas regulares com ressalva. E aí, não foi o Ministério inteiro, não foi a Secretaria inteira, foi o meu CPF. Porque quando a gente faz o relatório de gestão, a gente faz como órgão, né? E você escreve seu pedacinho, cada um escreve seu pedacinho, alguém compõe aquele relatório, manda para as contas. Né? Só que na hora da responsabilização, é o CPF individual. E quando fui responsabilizada, já não estava mais na secretaria. E aí teve uma série de equívocos. Não tive direito de defesa, não fui notificada, todos os erros que vocês puderem imaginar. Mas o final foi feliz porque eu consegui reverter isso, embora a ressalva não gere nenhuma outra consequência como multa, tal, e todo mundo falava assim, não precisa recorrer não, bobagem. Bobagem, foi bobagem porque não é no seu CPF. Porque eu tenho uma história na administração pública e sei. E qual que era a irregularidade apontada? Não cumpriu os 180 dias previsto na lei. Eu não estava julgando dentro dos 180 dias. Quer dizer, e todos os atos preparatórios, porque não bastava eu pegar um processo e tentar melhorar a minha média. Vou pegar, sei lá, 1000 processos e vou julgar para tentar melhorar a minha média de tempo. Não, eu queria resolver o problema estrutural, que era como eu venço esse passivo de 8 mil pessoas e entro em rotina para poder conseguir os 180 dias. E planejar isso e organizar isso dentro da secretaria, conseguir pessoal, uma série de coisas, foi muito difícil. Bom, resumo da história é que, com a auditoria, aquela auditoria específica, eu fui conseguindo poder de subir no escalão do Ministério e, junto a outros ministérios, conseguir pessoal, conseguir recursos, estruturar melhor a área, conseguir um sistema, né? Então, investir em tecnologia, automatizar uma parte do processo. Mas foi com uma consultoria externa, que a gente teve a possibilidade, contratada pelo Ministério do Planejamento, que a gente conseguiu trabalhar com a equipe o mapeamento do processo, simular todos os tempos que o processo tinha em cada fase, cronômetro mesmo, com todas as pessoas, entrevistar todas as pessoas que manuseavam aquele processo, que tinham algum tipo de decisão dentro daquele processo, e conseguir mapear todos os gargalos e intervir em cada um desses gargalos. Mas numa perspectiva de que aquele servidor, que aquele gestor que operava aquele processo, visse como aquela ação dele impactava o usuário final, que eram as organizações. Ao eles entenderem como se dava isso, essa relação mudou completamente. E uma área que tinha uma avaliação dentro da secretaria de que ninguém queria trabalhar, passou a ser uma área onde as pessoas gostavam de trabalhar.
Isso é uma coisa incrível. Então, uma valorização da equipe, visualizando o cidadão, né, e o cliente, né, essa ideia do cliente por trás do processo. E foi uma coisa que só aconteceu por conta de uma auditoria específica. Então, mas a mesma questão fez com que eu tivesse uma ressalva e um processo super tenso com o Tribunal de Contas da União. Essa experiência nossa foi premiada no último concurso de inovação de gestão da ENAP, no 21º concurso, né? Então, é uma experiência que está disponível lá no site da ENAP. E que, enfim, a gente percebe que, às vezes, são pequenas, essas iniciativas que eu chamo aí, que são dentro da própria gestão, são iniciativas, às vezes, simples, de melhoria de processos, de informatização, de automatização, e que geram resultados muito relevantes. Então, elas não são menores, mas é óbvio que dentro elas precisam aí pelo menos desse endosso dos autogestores dentro dos órgãos. Então, enfim, depois fico à disposição para a gente conversar um pouco mais. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Carolina. Muita coisa interessante, muita provocação, e é muito legal ver essa ligação que tem quando, enfim, alguém que combina, né, a academia, o direito, a prática da gestão, muita reflexão legal para a gente debater depois. Agora eu queria passar então a palavra para o Fernando Abrúcio, professor da FGV, que veio conversar com a gente também um pouco sobre os desafios do gestor público aqui hoje em dia. Posso falar? Claro. Professor. Bom, bom dia a todos. Eu vou falar de pé. Professor tem manias, né? Todas as profissões têm manias. Uma delas é gostar de ouvir a própria voz. Controla meu tempo, Fê. Então, precisamos saber nossos defeitos e qualidades. Bom, queria primeiro agradecer ao Fernando e ao Dani pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É sempre bom discutir a gestão pública com quem está com a mão na massa. E a pergunta que me foi colocada pelo Fernando foi sobre inovação. Inovação não existe sem saber o que existe no momento. Ou seja, a inovação não é solta no éter, né? A inovação tem a ver com uma situação, uma tradição, uma trajetória de um modelo de gestão, pode ser na área pública ou na área privada. Eu começo dizendo isso porque há uma tendência muito forte, não é só na gestão pública, é mais forte ainda até na gestão privada, de achar que inovação é algo que é esteticamente mais bonito do que havia antes, né? Uma coisa assim que parece nova, que muda tudo, etc. Ou aquilo que o Mark e Olsen, dois autores americanos, chamaram de soluções em busca de problemas. Você tem uma solução linda, bonita, você precisa achar os problemas. Então você vai lá, a solução vai atrás dos problemas. Eu prefiro problemas em busca de soluções. Então, assim, para falar de inovação na gestão pública brasileira, a gente tem que entender minimamente de que maneira funciona e, a partir disso, buscar inovações. Então, eu vou falar aqui de 4 pontos da gestão pública brasileira: recursos humanos, modelo organizacional, políticas públicas e accountability democrática. Tentar mostrar muito rapidamente, o tempo é curto, cada um dá quase um curso, né, Carol? Falar muito rapidamente sobre alguns problemas e pensar soluções. E no final eu tento fazer, digamos, uma conclusão mostrando quais são os obstáculos, desafios para fazer inovação nesses setores. Então, vou começar com recursos humanos, né? Qual é a tradição histórica do Brasil na área de recursos humanos na gestão pública? A tradição histórica é de um amplo oceano de clientelismo e algumas ilhas de meritocracia, né? Se nós fôssemos pegar uma imagem náutica. Quer dizer, tem uma tradição histórica patrimonialista no Estado brasileiro, que vem desde a colônia e que tem uma força enorme, que, na verdade, o cargo público pertencia a grupos privados. Há várias maneiras de fazer isso. Na Inglaterra do século XIX, eles vendiam os cargos até 1864. Então, vendia, estava no jornal, assim. Estou vendendo meu cargo, tal. Aí fizeram uma reforma em 1864 para mudar esse negócio. No Brasil, a gente vendeu escravos, pessoas. É pior do que vender cargos. Então, portanto, não fiquem preocupados com os ingleses. Mas nós tínhamos uma forma de patrimonialismo que tinha a ver, na verdade, com uma extensão do poder político dentro do Estado, e do poder político de uma forma privada. Isso, a partir da década de 30, principalmente a partir do DASP, foi sendo combatido no Estado brasileiro. Nós fomos criando algumas ilhas de meritocracia, né? Na área militar, talvez tenha sido a primeira área, reforma da Escola do Realengo, semana de aula na Escola Superior de Guerra, e estava contando para eles nem lembravam disso. Essa Escola do Realengo foi a primeira grande reforma burocrática no país. Depois de Itamaraty, reforma em 1920, Maurício Nabuco. Vai ter uma série de reformas na década de 30 no DASP, a área jurídica entra nesse processo, e várias áreas, aos poucos, vão se tornando ilhas meritocráticas.
O fato é que a Constituição de 88, que é a grande novidade democrática do Brasil, disse que qualquer cargo público efetivo deve ser preenchido por concurso público. Isso é uma grande inovação no Estado brasileiro. Isso fez com que essas ilhas crescessem um pouco mais, mas isso não quer dizer que nós ainda não tenhamos uma parte do Estado brasileiro baseado mais no patrimonialismo do que no princípio de mérito da seleção. Então, assim, a primeira inovação é antiga, essa é a piada. Ou seja, a primeira inovação é tentar resolver ainda uma parte do patrimonialismo que há no Estado brasileiro. Então, acho que essa é uma primeira questão que nós temos que começar a pensar, que envolve particularmente a relação entre política e burocracia no Brasil. Não se trata apenas de fazer as contas de quantos cargos em comissão há no Estado brasileiro, mas a forma de preenchimento desses cargos em comissão. E no Brasil essa forma de preenchimento é intransparente, ela é muito vinculada a certos grupos privados, e nós precisamos inovar nisso. Se quiserem ver um caso interessante, o caso do Chile é um caso interessante, o caso da Nova Zelândia. Há vários casos interessantes que criaram mecanismos de certificação, de tornar mais pública a seleção dos cargos em comissão. Você pega o caso inglês, o caso britânico, o governo britânico tem cerca de 700 cargos em comissão. Número razoável. Uma parte desses cargos públicos tem que se colocar anúncio nos jornais anunciando: este cargo está à disputa, mande seu currículo, etc, etc. Imagina no Brasil, colocando na Folha de São Paulo, este cargo aqui, não vou citar nomes, é complicado, em algum órgão público, não imagino isso. Mas nós temos que começar a fazer inovações na forma de seleção dos cargos em comissão, torná-los mais públicos, transparentes, porque é isso que vai dar uma clareza sobre o que deve ser e o que não deve ser cargos em comissão. Uma parte tem de ser, em todo o país, são dirigentes públicos. Eles respondem não só a um concurso, eles respondem à população diante de um programa de governo aprovado pelas urnas. No Brasil, hoje a gente está achando que esse negócio de urnas, voto, não serve para nada. Eu fico muito preocupado. Continuo achando, como disse há alguns meses o ministro Marco Aurélio no Supremo, que a pior ditadura é dos não eleitos. Então, vamos com calma nessa história, mas nós temos que melhorar esse processo. Aqui há espaços para inovação. Eu não vou dizer qual inovação exata, eu falei caso Nova Zelândia, Chile, formas de certificação, de tornar mais pública a seleção dos cargos em comissão. Além disso, embora nós tenhamos tornado o concurso público uma peça-chave na forma de provimento dos cargos do Estado brasileiro, os concursos são muito ruins. Eles não selecionam o que a sociedade quer. É isso que é a noção de concurso. Eu sou assessor da Fundação Carlos Chagas há mais de 20 anos em concursos, e é muito triste ver aquilo. Não, é claro que é melhor ter concursos do que não ter concursos. Mas o fato é que os concursos não selecionam as pessoas com o perfil necessário para fazer as políticas do Estado brasileiro. Nós temos que pensar nisso. O mundo inteiro está mudando o processo de seleção. E nós continuamos a achar que o concurso é uma forma de show do milhão. Ou seja, vocês jogaram show do milhão? Também tem. Eu gosto do escrito no avião, assim, sobretudo voo internacional, igual aquele Quem Quer Ser Milionário, acho aquilo divertidíssimo. Isso é uma inutilidade para o cidadão. Dá dinheiro para certos grupos privados. O Brasil é um país dos cartórios. Todas as áreas têm o seu cartóriozinho. Tem uns concursos, cursinhos, não sei o quê. Isso é um horror para o país. O país precisa selecionar gente competente que saiba responder àquela política pública, que tenha perfil. Em quase todos os países que fizeram reforma da década de 80 para cá, os processos de seleção passam por entrevistas dinâmicas de grupo. No Brasil, em geral, o próprio Poder Judiciário, data vênia, máxima vênia, atrapalha isso. Embora ele próprio o faça, que é uma coisa sensacional. Então, assim, nós temos um enorme problema de selecionar as pessoas corretas para os cargos certos. Nós temos que mudar o processo de seleção no mundo. Eu estava outro dia conversando com o pessoal do Ministério que seria mais ou menos o Ministério do Planejamento e Gestão no Brasil, da Suécia. E na Suécia, os processos de seleção são completamente descentralizados por órgãos. E lá o processo de seleção é mandar o currículo. As pessoas têm currículo, fazem o currículo. Eles selecionam uma parte daqueles currículos e fazem
entrevistas e dinâmicas de grupo. Só. Mais nada. Porque é preciso saber o perfil daquela pessoa para aquilo que vai ser feito, se é o correto. Acho muito complicado, me perdoem se o argumento parece ser preconceituoso do ponto de vista etário, há algumas decisões que as pessoas precisam ter experiência. Me desculpe, não pode ser uma pessoa que passou no concurso porque tinha mais tempo para estudar o Show do Milhão e não tem nenhuma experiência. Isso é desastroso. Então nós temos que mudar a forma de seleção no Estado brasileiro, procurar outras experiências, encontrar... Gente, o Estado de São Paulo fez recentemente, porque por uma vergonha, por mais de 20 anos manteve, né, um número de quase 50 mil professores temporários. Professor temporário por 20 anos é uma contradição em termos. Aí faz um concurso que para preencher 50 mil vagas, tinha mais de 50 mil candidatos, porque também tinha os não temporários, obrigatoriamente devem concorrer, podem concorrer. E nós passamos 50 mil professores que não deram nenhuma aula. Quando eu conto isso, eu trabalho com educação. No Brasil a gente fez um concurso que nenhuma aula, mas eles vão fazer qual atividade? Eles vão dar aula. A única coisa que deve ser mais bem avaliada num concurso de professor é se ele sabe dar aula. Não importa os títulos, currículos, doutorados, etc. Se ele não souber dar aula... E em São Paulo é muito importante. Você pega o Estado de São Paulo, você tem uma parte dos professores que deixa a carreira, Fernando, por conta de não aguentar a sala de aula. Que não é fácil. Mas talvez não estivesse preparado para aquilo mesmo. Então, assim, acho que a gente tem que mudar o processo de seleção. Terceiro, não só mudar o processo de seleção, mas mudar a ideia de carreira no setor público. Quer dizer, a ideia de carreira no setor público, primeiro, supõe uma missão. Desculpem dizer essa coisa antiga, quase um padre, mas, assim, quem quer trabalhar no setor público tem que saber que a ideia de propósito é fundamental para trabalhar no setor público. Meus alunos da administração pública, se vocês entraram por esta porta, não vou falar como Dante no inferno, mas vocês entraram por essa porta, eu acho que parte disso se deve ao fato que vocês querem enfrentar enormes desafios. Se vocês não quiserem enfrentar novos desafios, tchau, façam outro curso. É a vida. Não sei quem é mais feliz ou mais infeliz, mas envolve uma certa ideia de missão. E acho que no Brasil a ideia do concurso público, a ideia da carreira pública virou pular de carreiras com maior ou menor salário. Eu dou aula para a ENAP desde 1992, quando o sujeito estava lá, o professor Daniel. E assim, eu vi essa história. Isso é um desastre para os cidadãos. Segundo, a ideia de carreira supõe, sem dúvida alguma, uma estabilidade funcional importante. Isso ocorre em todos os países democráticos. Não conheço A gente não pode ter o efeito Maluf. O efeito Maluf era aquela história. Cada vez que o Maluf ganhava, 100 mil pessoas saíam. Então não podemos ter o efeito Maluf. Mas também, o que nós precisamos ter uma estabilidade funcional, mas uma estabilidade funcional que seja baseada numa contínua avaliação do desempenho do setor público. Das pessoas, dos órgãos. Há coisas em que pessoas... é melhor avaliar pessoas. Há coisas em que é melhor avaliar equipes. E há coisas que é melhor avaliar órgãos. Depende do tipo de coisa. Bônus, por exemplo. Geralmente, a pior coisa é dar bônus individual. Você gera mais gaming. Bônus, geralmente, é melhor você fazer de forma por equipe organizacional. Isso a literatura, os estudos mostram isso. Mas tem outras coisas que têm possibilidade de avaliação individual, tendo ou não algum tipo de princípio de incentivos. No Estado brasileiro, ninguém avalia ninguém seriamente. Vamos ser honestos. Perdão, assim, logo de manhã, falando essas coisas, mas vamos ser honestos. Ninguém avalia ninguém. E, no fundo, quando avalia, ou faz para prejudicar um grupo aqui e acolá, há inimigos na vida, é terrível isso, ou faz para inventar essas histórias de bônus, etc., que ninguém tem a menor ideia qual o significado daquilo na política pública. Mas é bonito, é soluções em busca de problemas. Então, nós temos que mudar o sistema, de modo a que a gente possa avaliar o desempenho para criar estímulos para que as pessoas melhorem seu desempenho e para, obviamente, premiar os melhores, levar aquilo que é fundamental aos cidadãos. Então, os sistemas de avaliação de desempenho, o CDE tem vários relatórios sobre isso, tem crescido no mundo todo. No Brasil, não existe isso. Nós precisamos fazer isso. Os cidadãos precisam saber qual é, ao fim e ao cabo, a qualidade
da gestão pública aqui, eles que pagam. Precisamos fazer isso honestamente. Vejam, quando a gente fala em avaliação, as pessoas pensam sempre num mecanismo a partir do qual a avaliação é uma forma de punir as pessoas. Não, nem sempre. A avaliação, acima de tudo, ela não é nem para punir nem para premiar, é para conhecer o desempenho. Esse é o primeiro princípio. Você precisa saber o que está acontecendo. A administração pública brasileira não sabe o que está acontecendo. É muito pior. Então nós temos que ter essa marca, porque se nós tivermos maior conhecimento do que efetivamente ocorre, dos resultados da administração pública, poderemos melhorar mais. Alguns podem ser mais premiados, outros, se continuamente tem mau desempenho, etc., alguma coisa tem que ser feita em relação a isso. Mas nós não sabemos minimamente quais são os resultados da administração pública brasileira. E isso passa por um sistema de recursos humanos novo, diferente. Acho que parte da inovação no Estado brasileiro tem que ir para o sistema de recursos humanos. Se nós não mudarmos os princípios que guiam isso, a administração pública não irá bem. Segundo, organizações. O modelo organizacional brasileiro, tradicionalmente na história, era um modelo, digamos, muito centralizador, tem a ver também com a nossa história do Estado brasileiro. Um modelo que, digamos, de organizações muito engessadas, né, muito homogêneas. O direito administrativo no Brasil é muito homogeneizador. Você dá a mesma regra para todas as coisas. E elas são muito diferentes, né? Se pensar do ponto de vista do federalismo, um município Borá, no interior de São Paulo, que tem 800 e poucos habitantes, tem a mesma categoria jurídica que São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. Isto é impensável. Se você for à Alemanha, aos Estados Unidos, outros países federativos que têm muitos governos locais importantes, eles riem da gente. Não dá para você julgar Borá pela mesma régua de São Paulo e vice-versa. No Brasil, isso a gente faz para o conjunto das organizações. Houve uma tentativa no Decreto-Lei 200, com Hélio Beltrão, de flexibilizar isso, mas a flexibilização teve resultados também muito ruins naquela época, na verdade, gerou descontrole completo, e nós caminhamos recentemente para uma forma muito homogeneizada de organizações. E a primeira coisa que eu tenho que dizer a você é assim, nós temos que ter organizações adaptadas ao seu ambiente. Se nós não fizermos isso, nós não vamos responder os problemas da administração pública brasileira. Nos mais diversos níveis, desde nível de governo, como eu citei agora há pouco, a pensar organizações nas diversas áreas de políticas públicas. Um dos grandes instrumentos da homogeneização do Estado brasileiro é o Ministério Público, que Deus o tenha. Por quê? No Rio de Janeiro, lá, a secretária Cláudia Constim me contava que eles cismaram que as creches, olha só, Carol, que legal, tinham que ter um certo formato. E se não tivesse aquele formato, não podiam funcionar. Sabe onde geralmente a classe média coloca? E esse formato é um formato, na verdade, do concreto, dos andares. Classe média no Brasil coloca filho naquilo que ela chama de escolinha. Isso não existe no sistema educacional brasileiro. Tem creche, educação infantil, mas chama de escolinha. Classe média é bonita no Brasil tudo isso. E que você coloca um lugar que tem árvores, por exemplo. Casas. Se você colocar crianças em casas, em alguns lugares do Brasil, no Ministério Público você está piorando o ensino daquelas crianças. Esse raciocínio não tem o menor sentido. Mas é fruto dessa forma de homogeneização das organizações. Nós temos que flexibilizar, ter um pluralismo institucional maior das organizações no Brasil. Nós temos que desburocratizar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é um conjunto, um cipoal de regras, normas, etc., que servem, sobretudo, para criar cartórios. Tem o cartório dos juristas, o cartório dos cartórios mesmo, o cartório do grupo... tudo isso, um monte de cartório. Nós temos que desburocratizar, simplificar a organização do Estado brasileiro. O cidadão não aguenta esse Estado. E aí tem que procurar inovações nesse sentido. Inovações têm a ver com tecnologia da informação, inovações têm a ver com direito administrativo. Nós temos que fazer isso urgentemente. Quando se fala que o Estado é pesado no Brasil, alguns pensam que tem a ver com os tributos. Não, se você olhar em relação à receita, em relação ao PIB, o Brasil está bem abaixo da média do OCDE. Então tem a ver com o número de funcionários públicos? Depende, não necessariamente. Também você olha os indicadores internacionais. O Estado brasileiro é pesado porque ele funciona com um cipoal de regras e cartórios. De dentro e de fora do Estado público. É isso. Os empresários que hoje no Brasil viraram liberais foram os que foram ao BNDES. São os mesmos.
A Riachuelo foi o BNDES. Vamos falar direto a coisa. E para chegar ao BNDES, tem que ultrapassar todos esses povos. Se você só ultrapassa, você pagar alguém que vai ser o teu despachante. É isso. Nós temos que mudar esse modelo organizacional. Do ponto de vista das políticas públicas, o Fernando já está me acelerando aqui, esse negócio é terrível, né? Você fala demais, hein, cara? Do ponto de vista das políticas públicas, nós temos que ter políticas públicas em que o cidadão possa saber, de início, quais são suas metas, quais vão ser os mecanismos que as políticas públicas vão usar para alcançar aquelas metas. Nós não temos isso no Brasil. A própria ideia de um plano de metas que a Câmara Municipal criou em São Paulo, acho que foi um avanço, foi um grande avanço, mas ainda não é a melhor forma, da maneira como é estruturada, para mostrar ao cidadão como funcionam as políticas públicas. Que é a coisa mais importante, mais do que cumprir a folha agora, 43%, né, do plano. Isso é irrisório. Mais do que isso, as políticas públicas no Brasil precisam ter uma melhor articulação entre formulação e implementação. Há um enorme fosso entre quem formula e quem implementa nas políticas públicas no Brasil. E política pública funciona na ponta. Educação funciona na escola. Saúde funciona no hospital, na UBS, sei lá, na estrutura final. Assistência no CRAS. Se você tiver um fosso entre formulação e implementação, não vai funcionar. Inovação é para isso, é para resolver esse fosso. Não é porque é bonito. Eu fiz um negócio que é bem bonito. Né? Mas, no caso de políticas públicas, a gente tem que começar a ter um olhar mais dos propósitos das políticas públicas, pensando no problema coletivo. Pensem, por exemplo, em juventude. Juventude é um problema coletivo, sobretudo nas regiões metropolitanas no Brasil, os dados mostram isso. Nós estamos hoje aumentando a evasão escolar no ensino médio, aumentando a taxa de homicídios feita ou recebida por jovens, geralmente jovens negros da periferia. Isso é a juventude do Brasil. Ora, para isso, não haverá uma única política pública sozinha que vai resolver. É preciso ter um olhar do problema e, a partir do problema, construir a setorialização. Nós fazemos sempre o contrário, construímos a partir do setor e depois buscamos o problema. Essa é uma inovação fundamental. Nós temos um problema de juventude como tem um problema de primeira infância. Primeira infância é muito importante porque se você dá as condições de desenvolvimento da primeira infância, há muito mais chances, o Heckman ganhou um prêmio Nobel escrevendo sobre isso, para as crianças se desenvolverem melhor no futuro. E nossa primeira infância é desarticulada. Eu trabalho muito com escola, eu vou entrevistar o diretor de escola, a primeira pergunta que eu faço é, você sabe onde é o CRAS daqui da região? Ninguém sabe. CRAS, o que é isso? Não sabe. Não fiquem preocupados, se eu for falar com a diretora do CRAS, talvez ela não saiba o nome do diretor da escola ali ao lado. Então, temos que mudar e inovar nisso. E o último ponto, antes que o Fernando acabe com as minhas palavras, a accountability democrática. Veja, nós temos que tornar, de fato, o Estado mais transparente, fazer com que os governos possam responder mais à sociedade. Acho que houve avanços no Brasil nos últimos anos, mas ainda há muitos problemas. A lei de acesso à informação foi um enorme avanço, mas para que a gente seja mais transparente, mais democrático, é fundamental que o Estado se organize previamente para ser democrático. Porque o que a lei mostra é que o Estado não é organizado para isso. Então tem um passo anterior à lei de acesso à informação que temos que pensar. Como é que organizar o Estado para ele ser mais permeável à sociedade? Como tornar mais transparentes as políticas públicas? Como melhorar os controles? Eu não vou falar muito, a Carol já contou o seu caso, na verdade. Esta é a minha história, né? O Brasil está com um enorme desequilíbrio entre controle e gestão. Há um belo livro do Christoph Pollitt chamado Legalidade ou Desempenho, em que ele analisa as reformas do controle na Europa, nos países da OCDE, na verdade, na década de 90 e na década passada. A tese dele é o seguinte, os países que tiveram melhores resultados foram aqueles que fizeram a reforma da gestão antes da reforma do controle. Essa é a tese central. O que o Brasil fez foi fortalecer gigantescamente o controle sem fazer a reforma da gestão. Vai dar errado. Ou seja, a gente está procurando corrupto de todos os lugares. Acho que tem um ali dentro daquele armário, inclusive. E as políticas públicas vão piorar. Eu fui lá na Escola Superior de Guerra, alguém falou assim, a corrupção no Brasil. Para mim, a manchete de hoje é o valor.
Mortalidade infantil para de cair no Brasil. Isso é muito mais importante com isso. Desculpe, vocês não vão resolver a partir disso. E o controle tem um poder enorme, desmedido no Brasil. Se a gente não resolver isso, nós teremos o nosso Erdogan. Erdogan, o famoso ditador da Turquia, que acabou com os órgãos de controle lá. Por quê? Porque os cidadãos quiseram. É paradoxal isso. Se a gente não reequilibrar essa situação, nós não vamos produzir melhores políticas públicas. E mais, eu acho que boa parte dos cargos de controle deveria, na verdade, esse dinheiro ser usado com cargos de gestão. São pessoas muito qualificadas do Tribunal de Contas da União, inclusive eles estão fazendo o plano do Ministério do Planejamento, achei uma ideia ótima recentemente, mostra que não temos governo. Falei, melhor, fui lá, eles me chamam, eles são loucos, melhor, transfere os funcionários que tem salário de entrada de R$18 mil no Tribunal de Contas da União para o governo federal e faz políticas públicas. O dinheiro vai ser mais bem gasto. Aí, professor, mas não fiz concurso para isso. Eu falei, você fez concurso para ganhar mais salário, não para isso ou aquilo. É isso. Então nós temos que reequilibrar isso, porque se o Brasil, termina aqui, não produzir melhores políticas públicas nos próximos anos, o Estado não será accountable aos cidadãos. E se não for, Bolsonaro é o de menos. Pior é o bolsonarismo, eu sempre digo. É a cultura de que, dado que não está funcionando pela ordem democrática, vamos fazer tudo à força. E aí o controle vai para as cucuias. Então, ou esse pessoal se conscientiza disso, nós estamos perdidos. Termino dizendo que, portanto, inovação na gestão pública é atacar os problemas que existem. Poderia fazer uma lista maior, mas o tempo não deixa. Porque não é inovação ao léu, é atacar os problemas que existem. Temos que buscar soluções para isso. O fato é que as condições atuais são muito difíceis, porque só haverá inovação, né, na gestão pública brasileira se houver lideranças políticas que pensem a gestão pública brasileira. E eu sinto informar que não há muitas no país. E mais, como o discurso hoje é um discurso de despolitizar, que algum técnico sábio, trancado em algum poder judiciário do país, vai resolver o problema, e esses caras não querem se meter em política pública de jeito nenhum, porque senão perde o auxílio moradia. Assim, com esse tipo de solução, nós não vamos melhorar políticas públicas. Se dá uma bolsa de 3 meses para os promotores para morarem no Complexo do Alemão, para entender o que significa isso, depois mais 3 meses para fazer política para o Complexo do Alemão, talvez eles mudem. Então nós temos que pensar que inovação vai exigir políticos que pensem melhoria na gestão pública que respondam à sociedade. Isso depende do voto e não dos não eleitos. Infelizmente o Brasil está achando que os não eleitos vão salvar o país. Eu não acho que os não eleitos vão salvar o país. Inovação virá da sociedade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando. E agora, então, a gente vai começar o debate. Eu vou começar com uma pergunta e depois a gente vai circular um microfone. Acho que o Felipe vai pegar ali. Isso, pode. Obrigado. Eu queria começar com uma pergunta para a Caroline, também, Fernando, o Abruzzo fica à vontade para comentar. A gente teve recentemente aprovado no governo federal um novo PL que está mexendo bastante, que tem a ideia bastante de mexer essa questão entre o controle e a possibilidade de ação do gestor público. Então, eu queria que a gente debatesse isso um pouquinho e depois abrir para todo mundo. Quem quiser fazer perguntas, só levantar a mão e o Felipe passa o microfone, por favor. Bom, provocada por essa questão do Fernando, eu acompanhei um pouquinho pelos jornais, confesso que não acompanhei muito, até porque acho que eu tenho um pessimismo meu em relação a esse assunto, e fui ler, então, a lei, né, que deu origem à Lei 13.655, de 2018, né, um PL que foi apresentado em abril de 2017 e tramitou muito rapidamente, com pouquíssimo debate, seja dentro do Congresso, e nenhum debate com a sociedade, inclusive com os órgãos que são afetados. E, antes de fazer uma análise mais sobre o que ele contém aqui, eu confesso que eu li os vetos, li as razões de veto, tentei achar alguns pareceres jurídicos, assim, e a discussão está num nível muito corporativo, né? Assim, quer dizer, a AGU, os órgãos de controle não querem, porque, enfim, tem uma certa perda de poder aí, são questões muito técnicas, muito jurídicas, de modelo processual. Mas eu acho que o contexto político que a gente vive, uma lei desse tipo, ela vem num contexto de desresponsabilização. Então, a princípio, ela me parece... Assim, eu tenho um certo receio de uma lei que vem atropeladamente, sem muito debate, tentar
né, no momento em que a responsabilização no Brasil é seletiva, ou há gestores públicos tentando se livrar de responsabilização, então tem um certo receio disso. E, lendo os dispositivos, então, são algumas coisas sobre interpretação. Então, fala que ela trata de disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação e aplicação do direito público. Bom, esses princípios já existem no direito público, quer dizer, tem princípios na Constituição, no Código de Processo, então, assim, não me parece que tem grandes novidades aqui. E, quando os órgãos de controle decidem interpretar do seu modo, eles vão continuar tendo os respaldos, né? Então, assim, a gente já teve uma série de leis, exemplo, as leis que tratam de transferências fundo a fundo, né, na saúde, na assistência social. Tem um debate gigante com os tribunais de contas para entender que são recursos que, embora arrecadados pela União, quando transferidos para o poder local, eles incorporam o orçamento desses entes subnacionais e que esses entes é que devem responder sobre esse recurso. Não, o Tribunal de Contas vai lá no artigo 70, 71 da Constituição e diz: cada real que sair do cofre do governo federal, eu vou perseguir e vou acompanhar esse caminho todo e vou julgar tanto o gestor federal quanto o gestor local. Então, não transfere a competência para os órgãos de controle. Então, quer dizer, eu posso fazer toda uma mudança de princípios, falar que eu estou aumentando a segurança jurídica, mas tem uma interpretação lá que está tão cristalizada que eu não acho que são esses princípios, essa nova forma de interpretar trazida por essa lei, que vai resolver os problemas dos gestores públicos. Essa relação está desequilibrada. Então, eu não vejo nessa lei, então, e eu acho um problema, quer dizer, vir nesse momento político e ter esse contexto de desresponsabilização, que eu acho que é perigoso, né? Eu acho que, na verdade, é reequilibrar as forças, e, na verdade, a gente devia estar gastando o nosso tempo, se a gente está com um problema com o controle, a gente devia estar tentando equilibrar aí um certo controle. Falar em controle social parece a coisa dos conselhos, não é disso que eu estou falando, é o investimento da transparência ativa. É com esse investimento na transparência ativa, nos mecanismos da Lei de Acesso à Informação, o Estado se organizando para isso, é que a gente consegue inverter um pouco, porque aí quem está recebendo aquele serviço na ponta pode ter um outro tipo de controle que se contrapõe a essa fúria de multas e coisas. Só um parênteses sobre isso, porque eu tive ao mesmo tempo que eu tive uma experiência positiva nesse processo de contas, eu tive uma colega, uma gestora que trabalhou comigo, que tomou uma multa de R$14 mil. E R$14 mil para um servidor público, né, que tem um salário médio, é uma multa razoável. E motivo para a pessoa nunca mais voltar para a gestão pública. Então, acho que a gente está vivendo um processo de expulsar boas pessoas dos altos cargos da gestão pública, né, pessoas sérias. Isso é muito... A gente precisa pensar como reverter isso, mas... sou um pouco pessimista em relação a essa lei ter algum tipo de efeito nesse sentido. Eu acompanhei um pouco essa discussão, né? O projeto é do senador Anastasia, e, na verdade, quem foi a cabeça do projeto é o Carlos Ari Sonsfeld, né? Eu acho que a ideia é muito boa, acho que a ideia é muito correta, nós temos que reequilibrar e tal, mas houve uma série de limites na própria redação da lei, porque o Congresso está acuado. Qualquer coisa que o Congresso colocasse ali para tentar reequilibrar mais fática e enfaticamente na lei, não passaria. Ia ser aquele caos e a imprensa abraçaria isso. Afinal, a imprensa não sabe o que está acontecendo com cidadãos pobres no Brasil. Tem um pouco isso. Então, assim, a lei foi muito amarrada pelo contexto político. Eu tenho menos da desresponsabilização, mas do amarramento. Eles se amarraram. Ficaram numa situação muito complicada. Mas tem um contexto político também aí, outro contexto político importante dessa lei. Ela foi aprovada, na verdade, para dar mais liberdade para a interpretação dos tribunais superiores. Foi isso. Acho que esse é o ponto central. E o controle sabe disso. O controle sabe que alguns artigos que tinham sido escritos pelo Carlos Ari e pelo Anastasia foram tirados com medo de ser uma nova lei da mordaça, digamos assim, é isso que eles estavam falando. Veja, os controles estabelecem metas para os controlados. Isso não faz sentido nenhum em nenhum país democrático. Na União Soviética, na Coreia do Norte, faz. País democrático, não. Só para lembrar. Era um artigo que estava e tiraram. Tiraram porque sabem que se colocar isso, falar assim, mas este artigo vai permitir que a Suprema Corte flexibilize o controle. É isso que eles estão... Esse é o acordo político. Sei até quais são os atores, até dois de lá que têm brigado ultimamente em público, na TV do Supremo,
e eles aceitaram essa lei e dizem já que vão interpretar para flexibilizar. Não acho que é o melhor caminho. O melhor caminho era explicitar na lei. Minha opinião é muito clara. Mas o Brasil está achando que o nosso problema é que tem muito bandido atrás das cadeiras que vocês estão sentados. Então é difícil, é muito difícil. Mas por que o controle vai fazer uma DIN contra essa lei? Uma não, talvez duas. Vão fazer. E vão perder. Essa é a história política. Ou seja, nós vamos flexibilizar, de alguma forma, por interpretação dos tribunais superiores. Não acho que é a melhor forma da democracia, honestamente. O Supremo já está com poder demais, na minha opinião. Mas é o resultado político, maquiavelicamente falando, esse é o resultado político prático, quando nós deveríamos caminhar para uma coisa mais explícita. Talvez a interpretação do Supremo leve uma coisa mais explícita. Eu acho que é isso que vai acontecer. E por isso que lá em Brasília, se você conversar com o pessoal do controle, eles estão loucos da vida com essa lei. Obrigado. Acho que podemos abrir, então, agora, quem tiver pergunta para fazer, por favor, só levantar a mão e o Felipe passa ali com o microfone. Quem gostaria de se aquecer? Por favor. Aqui, Felipe. Se quiser falar o nome e onde trabalha aqui. Meu nome é Farid, eu estou lá na Prudan e o senhor ganhou o meu voto. Eu gostaria de saber quando é que o senhor se candidata. Eu não concorro nem a síndico. Por isso que eu falo o que eu falo. Mas a minha pergunta é isso. O senhor demonstrou aí uma maestria, um domínio de toda essa análise. Minha formação é história, né? E a gente tem visto a extrema dificuldade em mudar esse país. O Brasil muda, mas muda muito lentamente, né? Esse compasso da questão da gestão pública, realmente é um desafio que a gente vê aí. O senhor aponta várias saídas, mas por que essas saídas eventualmente não são implementadas, né? Qual é a grande dificuldade? Se existem cabeças pensantes, se existe uma intelectualidade aí desenvolvendo, pensando os problemas e pensando a solução para esses problemas, por que essas soluções não caminham? Eu acho que algumas soluções caminham, né? O Brasil é melhor hoje do que há 30 anos. Eu começo pelo positivo. Se olhar, pegar o IPEA Data, os indicadores sociais do Brasil, de 88 para cá, vou lembrar para vocês, 1980, censo 1980, 40% das crianças de 7 a 14 anos estavam fora da escola. Censo escolar de 2017, que é relativo a 2016, 3% das crianças de 7 a 14 anos estão fora da escola. Isso era o Brasil. As pessoas assim, não lembram que era o Brasil. A mortalidade infantil hoje está na casa dos 11, os últimos dados. Pega 1980, na casa dos 60, quase 70, na verdade. Isso era o Brasil. Então, houve mudanças. Mas no Brasil, as mudanças envolvem lidar com uma sociedade que tem um peso muito grande, uma série de cartórios e grupos privados. E lutar contra eles significa a mudança é paulatina mesmo no Brasil, é incremental. O adornamento do Brasil tem sido lento mesmo. Como acelerado, eu não tenho a resposta completa para isso, mas o que eu posso dizer para ti é que é preciso pelo menos polemizar e problematizar essas questões. E ter os diagnósticos certos. Eu acho que o Brasil tem errado nos últimos 2, 3 anos porque está com os diagnósticos errados. Não é o prognóstico que está errado, é o diagnóstico. Se você erra no diagnóstico, não há prognóstico que salva. Não há medida que salva. Então, o nosso diagnóstico, quando a Carol comentou por causa dessa lei, nosso diagnóstico é o seguinte: nós temos uma classe política completamente colocada sobre a parede, em boa parte com razão, posso estar enganado, né? Ou seja, se defenderam por muito tempo com seus privilégios e estão lá na parede. Você tem um fortalecimento enorme de grupos não eleitos querendo governar o país, mas não se responsabilizar pelo país. Eles são os mais irresponsáveis pelo país, no sentido claro da palavra responsabilidade, eles não se responsabilizam. E diante disso, há uma dificuldade de mudar, porque, repito, vai ser muito difícil mudar o cerne do funcionamento do Estado se não houver gente eleita capaz de ter ideias e transformar a gestão pública. E nesse momento nós não temos isso. Quando isso vai acontecer, I have no idea, não sei. Mas acho que é preciso pressionar nesse sentido. A melhor resposta que eu posso te dar é essa, e realmente eu não concorro nem a síndico mesmo. Eles me transformaram em chefe de departamento sem eu querer, quer dizer, é terrível essas coisas, mas aí eu vou andando. Obrigado. Mais questões? Temos aí? Pois não.
Bom dia, meu nome é Tácito, eu sou funcionário da SPTrans. Minha pergunta para o Fernando, você falou sobre a Constituição de 88, como sendo importante para criar uma certa excelência por conta dos concursos públicos, etc. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma Constituição foi responsável, digamos assim, por alçar os municípios brasileiros a uma condição de ente federado, né? E também nós vimos, desde então, uma espécie de farra de criação de municípios pelo Brasil inteiro. Né? Muitos municípios por aí não têm, muitas vezes, condição de sustentar a própria Câmara Municipal. Né? Vivem, não têm condições econômicas e financeiras nenhuma. Né? Mesmo aqui na região metropolitana, a gente tem 39 municípios, acho que 12 estava de bom tamanho, assim, porque realmente é uma quantidade muito grande digamos, prefeituras e câmaras sendo criadas. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Veja, tem um lado positivo desse processo que você falou. Qual é o lado positivo? O Brasil é um país muito centralizado. Se você achar que um dos maiores perigos do Brasil é quando os escritórios do governo federal se fecham em Brasília com pessoas dentro. Porque elas têm ideias. E elas acham que vão fazer uma ideia para todo o país. No governo Dilma inventaram a ideia de uma creche com o mesmo modelo do Oiapoque ao Chuí. Um desastre. Tem 3 mil não funcionando. O mesmo modelo. No Acre, a mesma construção do que ali no oeste de Santa Catarina, onde neva. Assim, um pouco da descentralização foi positiva nesse sentido. Aí eu vou para o outro lado. Claro que o Brasil, e esse processo foi muito forte entre 89 e 96, quando houve uma lei, a emenda Jobim, que vem do próprio, que reduziu o aumento do número de municípios. Nós tivemos uma proliferação. Acho muito difícil agora a gente simplesmente reduzir. Vai ser um processo político muito mais difícil. Acho mais fácil. A Alemanha tem 8 mil comunas, tem mais municípios que o Brasil. O que eles fazem? 8 mil comunas, né? Tem comuna com 100 habitantes. O que eles fazem? Boa parte da governança das políticas públicas, e a própria resposta representativa é por CRAs, é por consórcio, para usar o termo brasileiro. O condado nos Estados Unidos. Ou seja, vários países do mundo, em vez de reduzir esses governos locais e sua identidade local, criaram, dentro das políticas públicas e nos princípios de representação, governos intermediários, formas de coligação governamental. Isso é muito importante em alguns lugares. Por exemplo, nós temos vários tipos de cooperação intermunicipal no Brasil. Você tem ADES, Arranjo de Desenvolvimento e Educação. A Chapada na Bahia é uma das regiões mais pobres do estado da Bahia e tem como região o melhor delta de DH, de DEB, melhor melhoria de DEB no país. Se você olhar assim, se você distribuir na curva de resultados de DEB, a região com mais, digamos, que está acima da renda per capita, da média da renda per capita do Brasil, que tem melhor desempenho educacional no Brasil, é o noroeste do Paraná, onde não só eles têm um consórcio, uma associação de 1970, como eles agora têm secretário regional de educação. Aliás, escolhido num processo público, seleção pública. Então, estas formas são muito importantes. Quais são os desafios aí? O primeiro desafio são nossos amigos do controle, de novo. Eles odeiam isso, porque é mais difícil controlar. Eles querem ter o controle procedimental, dizer para o paciente o que ele deve fazer antes que ele faça. Então, assim, atrapalha muito. Nós criamos uma lei dos consórcios que eu acho que está errada, porque, na verdade, ela não incentiva o consórcio, totalmente errada. Ela não serviu para o que ela queria. Serviu para, pelo menos, colocar o problema na agenda. Isso é bom, tem um lado bom. Mas está errada. E os tribunais de contas odeiam isso. Se a gente não criar uma forma de descentralização com regionalização de políticas públicas, vai dar errado. A gente não vai implementar, por exemplo, a base curricular nacional comum. Nós não vamos implementar se não fizer por regionalização. Saúde. Regionalização é melhor para o hospital, por exemplo. Então, assim, esta é a forma. Há obstáculos jurídicos, há obstáculos políticos também. Porque regionalizar é dividir o poder. Então tinha que ter incentivos mais claros para isso no Brasil. Por exemplo, na lei de resíduos sólidos, só recebe, que foi uma lei feita pelo Leonardo Jardim e pelo Paulo Teixeira, gente de partidos diferentes e adversários. Na lei de resíduos sólidos só recebe dinheiro de transferências voluntárias da União quem tem um consórcio. O que aconteceu no país? Cresceram os consórcios e os prefeitos aceitaram dividir o poder, porque quando vem dinheiro a gente até divide o poder. Então acho que tem que melhorar essa forma, isso resolveria boa parte dos problemas de políticas públicas do ponto de vista territorial no Brasil. E acho que a lei nesse sentido... E a interpretação da lei... Né, vejam, uma parte dos nossos juristas acharam que
consórcio poderia significar um novo nível de governo. Eles são ignorantes de direito comparado. Eu escrevi isso. Você vai visitar a Alemanha, eles têm. O ministro Gilmar Mendes fala que baseia-se fundamentalmente no direito alemão. Está lá, está escrito. Nos Estados Unidos tem. O ministro Barroso tem uma grande, digamos, aceitação de toda a história do direito americano. Então, é ignorância de direito comparado, me desculpa. Então, acho que nós temos que mudar um pouco essa interpretação, porque sem regionalizar políticas públicas, dada a desigualdade territorial do país, nós não vamos resolver os problemas. Acho que só um fator que complica isso, acho, no Brasil, é a questão de que cada setor, cada política específica tem uma divisão de competências entre os entes federados. E aí, quando você vai ter esse consorciamento, então, para cada política tem um desenho de regionalização. E aí, nessa ideia de atacar um problema público, né, primeiro olhar para o problema e depois tentar fazer o desenho setorial, isso se torna muito, muito complexo. Então, teria que ter também uma reforma dos sistemas, né? Acho que isso começou a se ensaiar em algum momento. Por exemplo, o sistema educacional completamente diferente do sistema educacional e da assistência na relação federativa. E isso cria uma complicação gigante na hora de operar isso no âmbito local e do consorciamento também. Obrigado, Carolina. Mais questões? Eu queria perguntar para a Carolina, que você tinha falado que acho que no modelo francês... Oi? Fábio da Secretaria de Inovação. Que no modelo francês você tem uma interpretação do direito administrativo a partir da jurisprudência, com base na realidade, na evolução da realidade. Queria saber se nessa nova lei que o Fernando fez, a primeira provocação, e eu li enquanto leigo em direito, mas se ela não é um avanço nesse sentido de forçar os órgãos de controle a fazer um pouco de olhar para a realidade, ver quais são as alternativas possíveis que levaram o gestor público a tomar aquela decisão, aí por aquele caminho. Isso não seria um avanço na criação de uma análise de jurisprudência, ou pelo menos de reality check das ações dos gestores públicos? Boa pergunta, Fábio. Eu não acho que lei transforma a realidade. Então, assim, eu acho que a lei tem um dispositivo que permite isso, né, que é a ideia dos regulamentos, súmulas administrativas, respostas a consultas, mas acho que isso já era possível hoje. E assim, em alguns momentos, eu, dentro da administração, buscava isso, buscava formular consultas para os órgãos jurídicos, até para o Tribunal de Contas. Teve um momento em que eu quis formular uma consulta para o Tribunal de Contas, é super difícil, só ministro pode formular. E tinha um trâmite lá que era super difícil essa consulta ser aceita. E o parecer do jurídico, para ser vinculante, o ministro precisa aprovar. Isso estou falando do âmbito do governo federal, imagino que cada um tem uma regra. Então, quer dizer, a possibilidade dessa vinculação, dessa organização de entendimento dentro da administração, nos seus vários formatos, súmulas, enfim, ela já era possível. Então, eu acho que a lei vem dar luz para isso, quer dizer, chamar a atenção para essa possibilidade e tal, mas eu não sei se ela consegue mudar a realidade, os costumes, as práticas dentro da administração. Obrigado. Mais questões? Temos aí mais alguns minutinhos para aproveitar o debate. Opa, bom dia, meu nome é José, sou da área da saúde e eu sou formado em gestão pública pela Uninove. E um tema muito discutido na faculdade que a gente tinha, que eram funcionários públicos de várias esferas lá, é em relação ao que o senhor citou, a avaliação de desempenho. Muitos de nós lá percebemos que ele é usado também como arma pelo gestor. Né? Eu queria saber do senhor a visão que o senhor tem. Veja, a melhor maneira de você montar a avaliação de desempenho é montar uma múltipla avaliação de desempenho. Né? Alguns chamam de 360. Eu não sei quantos graus, na verdade, isso significa em termos múltiplos. Né? Eu sempre brinco com isso. Né? Mas, de todo modo, é uma avaliação múltipla. E essa avaliação múltipla, de fato, há muito pouco no Brasil. Se por um lado, como você diz, pode gerar alguma perseguição, não avaliação é pior ainda. Né? Então, nós temos que criar avaliações múltiplas. Pega o estágio probatório no Brasil. O estágio probatório é aquilo que um grande pensador brasileiro, que adorava brigar com nossos advogados, chamado Oliveira Viana, chamado de ficção jurídica. É uma ficção jurídica. Ninguém acredita. A gente acha que tem lá, talvez, algum
junto com Harry Potter, alguma coisa lá que signifique, digamos, estágio probatório, mas não existe. E estágio probatório é um mecanismo fundamental de avaliação, no sentido de avaliação múltipla. Grande parte dos professores deixam de ser professores no Brasil, o turnover é brutal, os dados do censo são assustadores, porque não tiveram estágio probatório que dissesse... Imagina, o professor no Brasil cai na sala de aula. É diferente da profissão médica no Brasil, porque a profissão médica, do ponto de vista da carreira pública, tem uma transição que é a residência médica. Ou seja, você cria uma transição de profissionalidade. Nas carreiras jurídicas, na magistratura, você exige um certo número de anos de exercício da advocacia. Pode ser pouco, a gente pode melhorar, tudo bem, mas tem. Na educação, nada. Você acabou a faculdade, fez um concurso, decorou o show do milhão, você vira professor. O estágio probatório não é só um mecanismo para dizer se depois de 3 anos ele deve ficar ou não como funcionário efetivo do Estado brasileiro. Mas prepará-lo para exercer uma atividade que, tal como uma atividade médica, grande parte do sucesso dela depende de prática. Não tem como. Eu estudei lá os meus manuais de anatomia, meus manuais de dermatologia, meus manuais de... Se não tiver prática, não vai funcionar. A residência transforma o médico em profissional. Na educação não tem isso. Na assistência, menos ainda. A assistência é um desastre. Porque são também pessoas que fizeram o serviço social, cujo curso, no fundo, diz que a assistência social talvez não seja importante, porque o Estado capitalista, obviamente, vai explorar todo mundo e aquilo é apenas um esparadrapo. Aí você entra por um concurso público e você vai ter que, com a ideologia de que o capitalismo, para o capitalismo, na verdade, esse esparadrapo não serve para nada, e você vai ter que resolver problemas de pessoas existentes, realmente existentes. Elas existem. E elas têm um enorme número de carências. O que você vai dizer para elas assim? Leia, eu estou aqui dando um manual de marxismo, leia isso e lute contra o capitalismo. Ela vai morrer antes. Não adianta fazer isso. Não tem nenhum preparo no meio do caminho para que essa profissão, que é extremamente nobre para sociedades democráticas, e mais ainda quando são desiguais, faça uma ponte entre a universidade e a profissão. O estágio probatório deveria servir para isso. É claro que depois de 3 anos, imagina-se que aqueles que não têm um bom desempenho devam ser demitidos, como em qualquer lugar do mundo. Como me contou, nesse seminário que eu estava, um funcionário público sueco, ele era de alto escalão, e ele me contou a história dele. Ele entrou num concurso lá, num processo de seleção com entrevista. Lá você tem avaliações contínuas. Se você tiver 3 avaliações contínuas ruins, na verdade, dá mais ou menos 6 ou 7 anos, você pode ser demitido. Ele foi demitido, prestou outro concurso, passou e virou o 2º homem no ministério. Ele falou assim, é porque aquela lá eu não tinha a menor habilidade e competência para aquela função. Para essa eu tenho. Imagina alguém falar isso no Brasil. Porque se o cara for demitido no Brasil, é melhor mandá-lo para o exílio. O Brasil ainda não entendeu que as pessoas, ao longo da vida, vão descobrindo as suas competências. A gente sabe fazer muita coisa e não sabe fazer outras coisas. A vida é assim. E que, portanto, aquela avaliação não é para levá-lo... O Brasil é o país que acha que todo mundo tem que ser preso, né? Por isso que o PCC agradece. Quer dizer, essa ideia doida de justiça no Brasil. O cara pode ser que não seja competente para aquilo. Na área educacional, isso é muito grande. Mas o cara pode ser que não seja competente professor, mas depois ele volta, faz um mestrado, doutorado e vira professor da universidade. Qual é melhor, qual é pior? Não tem. Então, assim, no Brasil, a gente tem que adotar a avaliação, uma avaliação múltipla, para mostrar que existem competências, habilidades diferentes e que, por vezes, você não pode estar habilitado para aquilo, por alguma razão, mas pode estar habilitado para outra coisa. Não tem nenhuma vergonha social nisso. Vergonha social é o pacto da mediocridade que a gente fez. Em que todo mundo se engana. Isso é que transforma o Estado brasileiro em pouco efetivo para os cidadãos. Mais perguntas? Enquanto o pessoal vai pensando, eu queria propor uma pergunta também, já estamos começando a caminhar para o final. Tanto a Carolina quanto o Abrúcio estão, enfim, envolvidos com cursos que cresceram muito de gestão pública, políticas públicas, administração pública. Isso é um cenário razoavelmente novo no Brasil, né? Sei lá, 10, 15 anos atrás a gente tinha poucos cursos de graduação nessa área. Eu queria ver um pouquinho da visão de vocês, o que vocês acham que isso vai trazer, já está trazendo e vai trazer para o Estado, enfim, essa multiplicação de cursos, se a gente pode ter um pouquinho de vento de esperanças aí, otimismo.
Bom, eu sou recém-chegada lá na UFABC nesse curso, mas para mim é uma experiência super interessante, exatamente porque eu não venho, né, da administração pública para uma área que vai trabalhar as políticas públicas nessa perspectiva interdisciplinar. E acho que tem tido aí um movimento grande do campo de públicas, né, se organizando e tentando sistematizar esse conhecimento e trocas, que acho bastante importante. A gente tem um perfil de aluno formado na Universidade Federal do ABC que tem tido uma alta empregabilidade nos governos aí. Claro que assim, com a diminuição dos concursos públicos, a gente também, o curso perde um pouquinho de prestígio, porque as pessoas imaginam que o emprego é só no setor público. Mas a gente tem visto que quase todas as grandes empresas aí têm suas áreas de policy, aí tem a maior parte das vagas que a gente vê anunciadas hoje em dia tem a ver, inclusive, com organizações, sociedade civil, terceiro setor, e empresas também. Então, eu acho que assim, tem um otimismo grande aí de uma formação interdisciplinar enfim, a gente tem investido muito nas disciplinas de observatório, vivências, mesmo setor público, que essa geração que se forma nesse curso tenha, de fato, esse contato com os problemas, não só uma formação acadêmica, teórica, mas que tente manter esse olhar para os problemas reais que precisam ser resolvidos. O chamado campo de públicas cresceu muito nos últimos 10 anos, né? Foi criada até uma associação nacional de ensino e pesquisa no campo de públicas, a NEP-CP. Eu fui o primeiro presidente da associação. Agora é a menina lá do Rio Grande do Norte, a Lidiane. Eles erraram na primeira escolha, mas no resto continuaram bem. Mas assim, acho que é muito importante. A gente está formando capital humano para trabalhar num setor público ampliado, que é terceiro setor, empreendedorismo social, governos, organismos internacionais, relações entre público e privado. Tem um conjunto enorme. O setor público ampliado é muito maior do que governo, né? Nós estamos formando capital humano, mas isso não basta, né? O país está formando capital humano em várias coisas e o capital humano não está sendo absorvido. Boa parte dos nossos alunos das melhores universidades de engenharia estão indo trabalhar no mercado financeiro. Nada contra o mercado financeiro e nada contra a escolha individual desses caras. Mas tem a ver um pouco com o restante das coisas. Não só com o mercado de engenharia decaiu enormemente, porque a gente teve a grande ideia de combater a corrupção quebrando um setor econômico. Aí depois não sabe por que teve recessão. Aí não sabe que o crescimento... Não... Aí os economistas, meus amigos lá, mas esse crescimento vai dar 3% esse ano. Eu olhei assim, não vai dar. Quebrou o setor econômico que mais mobilizava mão de obra e crescimento de curto prazo. Isso significa que nós vamos demorar mais 3 anos para crescer razoavelmente. E a gente achou legal. Porque nós somos inteligentes. Porque nós prendemos e vamos eleger o Bolsonaro. É isso essa ideia. Assim, nós... temos que pensar que é preciso formar capital humano, mas tem, digamos, um contexto no qual o capital humano se insere. De fato, no terceiro setor tem tido muito emprego para a área de públicas. Meus alunos, a maioria hoje vai para o terceiro setor, os alunos da GV. Mas eu acho que precisava fazer outras coisas. Por exemplo, reformar a gestão pública. Quer dizer, antes de começar a fazer grandes concursos, eu estou fazendo uma provocação, né? Para reformar a gestão pública. O Brasil vai ter, até 2022, 50%, na verdade 52% dos professores estaduais no Brasil vão se aposentar até 2022. Isso é gigantesco, não é? Então vamos começar a fazer concurso para substituir esses 50%. Eu falei, calma, primeiro mude a carreira de professor no Brasil. Porque se não mudar a estrutura, boa parte vai fazer, vai desistir, vai ter mau desempenho. Tem que mudar a formação inicial, mudar a relação entre prática e ensino, criar um novo mecanismo de carreira em que o professor não seja só professor. Professor de escola pública, se quiser ganhar dinheiro, tem que ir para a secretaria. Isso é abominável. Isso é abominável. Se o professor é bom, ele tem que ganhar dinheiro sendo professor. Então, nós temos que primeiro reformar um pouco isso e segurar um pouco. Então, eu acho assim, tem agora um represamento que é mais por questões fiscais e porque eles não sabem o que fazer com o controle. No fundo é isso, as duas coisas. O controle está fazendo o planejamento do Ministério do Planejamento. Sensacional essa ideia. Assim, temos que fazer uma reforma na gestão pública aí num prazo de 2, 3 anos, melhorar algumas condições e aí abrir novamente processos seletivos de concurso, inclusive mudando o que é a ideia do concurso. Mudando
No caso do governo federal, o município é muito diferente. O governo federal, assim, é de fato a ilha da fantasia, é outro mundo. A Carol sabe disso. O governo federal, entrar um menino de 26, 27 anos, como eu dei aula nos últimos anos, com um salário de 14 a 15 mil reais, sem não ter nenhuma experiência sobre o mundo, é assustador. É jogar dinheiro do helicóptero. Me perdoem. E nós criamos as regras para isso. Eu tive uma aluna com 25 anos de idade na ENAP, carreira de gestor, chegou para mim, professor, eu pensei que eu estivesse morto. Eu falei, mas o que aconteceu? Você viu alguma notícia no jornal? O que aconteceu? Não, porque eu li uns livros, pareciam uns livros antigos seus, tal. A mulher, na verdade, a menina nunca teve experiência nada da vida. Ela ficou, se formou, se trancou num cursinho, ficou 12 horas naquilo, e ela estava completamente alienada sobre o que era o Brasil, na verdade, na prática. Então, assim, nós temos que mudar nós estamos produzindo capital humano, Fê, acho que é isso. Mas tem que mudar algumas coisas. No caso da nossa área de campo de públicas, por exemplo, tem que fazer reforma da gestão pública para que a gente possa potencializar o capital humano. Esses meninos que formam com 24, 25 anos do FBC, se ele entrar num lugar ganhando 5 mil reais de salário, que já é muito, gente, você pensar para essa idade, e que ao final da carreira ele ganha 30 mil, eu não vejo nenhum problema, depois de 35 anos de carreira. Mas ele entrar ganhando 14 mil, e em alguns lugares assim, o leque salarial de 14 a 18, isso não existe. Assim, depois de 10 anos de carreira, você fala assim, eu não vou fazer mais nada na minha vida, porque o leque salarial acabou, etc. É isto. A gente tem que mexer nessas coisas, porque tem muita gente habilidosa, talentosa nesses cursos. Eu posso estar enganado, o Fernando também dá aula, assim, tem muita gente talentosa, só que o ambiente explica muito nossos talentos. Então eu acho que isso seria muito importante. E eu apoio o campo de públicas regularmente. Legal. Bom, obrigado. Eu acho que está no momento da gente encerrar, então eu gostaria de novamente agradecer a presença de todo mundo, os nossos dois palestrantes, o Abrúcio e a Carolina, e convidá-los a todos. No próximo mês a gente vai ter mais uma edição, em breve vocês vão receber pelo e-mail da Prefeitura. Muito obrigado.